Primeiro exercício. Na figura a seguir, as retas R e S são paralelas e as retas A e B são transversais às retas A e B, sendo que A, B e R são concorrentes no mesmo ponto. Tá? Você tem aí a figura. E o que o exercício quer saber da gente, eu não coloquei pelo espaço, é, considerando as medidas indicadas na figura, determine os valores de alfa e beta. Ok? Bom, vamos responder ao que ele quer, não é? E repare que esse exercício sai um pouquinho daquilo que nós chamamos de ideia básica na hora da teoria, mas um pouquinho. Por exemplo, esqueça a transversal B, olhe só para a transversal A. Olha aqui. O 51 está formado aqui em cima, do lado esquerdo da transversal, acima da reta R. Olha que você desce, o beta está na mesma posição, ó, eles correspondem a uma mesma posição. Seria dizer que o beta é então igual a 51 graus. São ângulos correspondentes. Notou? Da mesma maneira que o ângulo alfa, que aqui está na parte direita da transversal B, né, acima da reta S, se eu subir nessa transversal, esqueça a outra, eu tenho o 54 fazendo a mesma coisa. É aquela ideia da foto, né? O que acontece aqui, as retas são paralelas, a transversal é a mesma. Significa afirmarmos que esse alfa é 54 graus. Pronto! Ângulos correspondentes justifica as duas decisões que tivemos. Para afirmar quanto ao beta e quanto ao alfa, ângulos correspondentes. Bem simples, hein? Fala a verdade. Exercício 2. Na figura a seguir, as retas R e S são paralelas e os ângulos de medidas alfa e beta são complementares. Significa dizer que alfa somado com beta dá 90, certo? São medidas complementares. Ele quer o valor do ângulo x. Pessoal, esse é mais um exercício que foge àquela ideia básica, porém o que você precisa é tão somente ela. E você vai gravar a partir de agora que toda vez que pintar aquilo que eu vou chamar de um cotovelo é quando você tem duas transversais diferentes que se unem num ponto que aqui está chamado de O na figura original, veja aí ao lado. Toda vez que formar um cotovelo, se for 1, 2, 10 cotovelos, não importa, porque há exercícios onde há mais de um cotovelo, você vai pegar a sua régua e por este cotovelo você fará passar uma nova paralela às duas paralelas dadas. Duas ou mais paralelas, aqui eu tenho só duas. Deu para entender? Toda vez que pintar cotovelo, por esse cotovelo você vai traçar uma nova reta. Aqui era a reta R já existente, aqui a S já existente. Eu vou dizer ao examinador que eu estou traçando a reta U paralela à reta R, paralela à reta S. Botou outra barrinha. Diga isso numa prova escrita. Você criou uma nova reta paralela às outras duas. Houvesse outros cotovelos, você faria por todos os cotovelos novas paralelas, tantas quantas fossem necessárias. Sim? Agora, nunca, jamais, em hipótese nenhuma, você dirá que essa reta U que você criou, paralela a R e a S, nunca você irá afirmar que ela é bissetriz desse ângulo. Nunca! Às vezes acontece dessa reta ser. Você vai perceber isso ao longo do exercício. Mas nunca você traça que ela é paralela a R e a S e afirma que são. Afirma que ela é bissetriz do ângulo existente no cotovelo. Tá? Então nunca faça afirmação. A única afirmação que dá para fazer de cara é aquilo que você traçou sabendo, você traçou querendo que U é paralela às outras duas. Olha a vantagem que é fazer assim. Olhe entre R e U. Você tem um ângulo alfa aqui em cima, em relação à transversal à esquerda acima de R. Quando eu olho aqui embaixo, ó, eu tenho o mesmo ângulo alfa aparecendo, porque eles são correspondentes. Eles estão numa mesma posição, acima da paralela à esquerda da transversal, acima à esquerda também. Tudo bem? Da mesma maneira
que você tem o beta aqui e ele estará aqui, porque eles serão também correspondentes. Ó, em relação ao U e S, que são retas paralelas, a esquerda da transversal abaixo da reta U, a esquerda da transversal abaixo da reta S. E eles são ângulos correspondentes. Aí eu pensei diferente, eu falei que o beta que está aqui também está aqui por OPV. E aí eu disse alternos e internos. Beleza, gente, sabe que pode. Aqui em cima também poderia falar que aqui é OPV, alfa, OPV com esse. E se aqui alfa aqui também é porque são alternos e internos. Tanto faz, não há problema nenhum. O fato é que a gente conseguiu dizer sobre o tal ângulo X que está aqui, que eu não marquei justamente porque ia ficar poluído demais nossa figura. O X coincide com alfa mais beta. E segundo o texto, esses ângulos são complementares, quer dizer que a soma deles dá 90 graus. É o valor do X que a gente buscou nesse exercício, que traz então pela primeira vez o tal cotovelo. Pintou o cotovelo, o resumo é esse. Trace por ele uma nova reta paralela às outras paralelas já traçadas. É só isso. Próximo. No esquema a seguir, as avenidas P e Q são retilíneas e paralelas. As ruas A e B são retilíneas e transversais às avenidas P e Q, e as ruas A e B e a avenida Q interceptam-se em um único ponto. Os ângulos agudos que as ruas A e B determinam com a avenida P medem, respectivamente, 45 graus e 55 graus. Pergunta: a medida do menor ângulo formado pelas ruas A e B é... Você vê, ele explicita muito claramente que ele quer o menor ângulo formado, né, pelas ruas A e B. Não precisaria dizer que é o menor, ele podia ter dito que ele quer o ângulo agudo formado por elas, ou simplesmente o ângulo formado por elas, e a gente olharia para as alternativas e encontraria. Ou ainda entendendo que o ângulo, por definição, é sempre a menor abertura. O ângulo entre duas retas é sempre a menor abertura entre eles, salvo menção contrária. Estou dizendo tudo isso porque aqui o exercício foi muito claro, ele quer o menor. E vamos lá, vamos responder. Já fizemos algo parecido no exercício anterior. Esse ângulo que está aqui, ó, desce na transversal. A rua P com a rua Q são paralelas. Eu desço na transversal e ele vem parar aqui, esse 45 graus. Ângulos correspondentes. Se você preferir, OPV, alternos internos. Dá na mesma. O ângulo de 55 graus que está aqui, então ele vai descer aqui. A razão é a mesma, eles são correspondentes. Se você preferir OPV 55 graus aqui, e daqui para cá, alternos internos dá na mesma. Pessoas, reparem que 45 graus mais esse ângulo que eu marco em vermelho, mais 55, formam aquele chamado ângulo raso, 180 graus. Você já tem 45 com 55, cuja soma dá 100. Então, o que falta para fechar é 80 graus. Essa é a resposta, é o item D, é o menor ângulo formado pelas ruas A e B. Você pode me perguntar assim, Léo, qual seria o maior ângulo? O suplemento de 80, que seria 100. Ó, você tem o maior ângulo formado pelas ruas A e B, esse é o menor, é o ângulo agudo entre elas. O obtuso estaria aqui, ó. Olha para o desenho, você teria 100 graus para fechar o ângulo de 180 graus, o ângulo raso, tá? Mas ele quer o menor, é 80. Se fosse o maior, seria 100. Seria o suplemento desse 80. Combinado? Agora nos propostos. Para calcular a circunferência terrestre, o sábio Eratóstenes valeu-se da distância conhecida de 800 km entre as localidades de Alexandria e Siena, no Egito, A e S respectivamente, situadas no mesmo meridiano terrestre. Ele sabia que quando em Siena os raios solares caíam verticalmente, em Alexandria eles faziam um ângulo de 7,2
graus com a vertical. Calcule com esses dados a circunferência terrestre, isso é, o comprimento de uma volta completa em torno da Terra. Então eles estão, tanto Alexandria quanto Siena, no mesmo meridiano. Então a gente tem no mesmo meridiano Alexandria em A, Siena em S. Ok? O Eratóstenes sabia, e a história diz ser verdadeira, ele fez esse experimento no seu tempo. Ele sabia que em Siena, naquele momento do ano, os raios solares caíam verticalmente, tipo o sol do meio-dia, sabe? E como Alexandria estava mais ao norte, os raios solares caíam não mais verticalmente, mas faziam um ângulo de 7,2 graus com a vertical dos raios solares. O ângulo ele deu aqui 7,2 graus. E ele sabia que a distância entre Alexandria e Siena era de 800 quilômetros. E diz a história que ele, ou a lenda, se você preferir, Eratóstenes, descobriu qual é o comprimento da volta, uma volta completa em torno da Terra. Como que ele fez isso? Parece um exercício que tem nada a ver com aquilo que a gente está estudando, mas tem tudo a ver. É como se eu tivesse retas paralelas cortadas por uma transversal, de modo que esse ângulo de 7,2 graus que aqui está viesse para aqui, porque eles são ângulos correspondentes. Aqui, então, também 7,2 graus. Ok? E a gente acabou de estudar regra de 3. Regra de 3 simples. Eu vou usar relacionando ângulo central com o comprimento de arco na circunferência. Mas como, Léo? Vem ver. Comprimento de arco. O ângulo que nós temos à disposição é um ângulo de 7,2 graus. Ângulo esse que nos dá um arco de 800 quilômetros. O ângulo central de uma volta completa em torno da Terra é de 360 graus. Uma volta completa em torno do centro da Terra, né? 360 graus. Esse ângulo vai me dar o comprimento da superfície da Terra, o comprimento de uma volta completa em torno da Terra. Ok? Tudo bem? Tranquilo, gente? Fácil? Dá para a gente agora multiplicar isso em cruz, percebendo que é uma regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais. Afinal de contas, quanto maior esse arco na superfície da Terra, na circunferência da Terra, maior vai ser o ângulo central, né? Dá para a gente simplificar este cara com este cara, dividindo ambos por 7,2. Se você preferir ao mesmo que 72 dividido por 3,600, aqui vai dar 1, aqui vai dar 50, tá bom? E na multiplicação 50 vezes 800, você vai ter que o comprimento de uma volta em torno da Terra é de 40.000 quilômetros. É a resposta do exercício, a resposta que a gente buscava. Tudo bem? Belíssimo exercício, hein? E ele já apareceu não só na Unicamp, mas parecido em outras provas. Vale a pena a gente perceber, pensar. E esse exercício para nós, que estudamos retas paralelas e grandezas, vem bem a calhar para a gente relembrar um pouquinho de coisas que tratamos, né? Mais um exercício lá dos propostos para nós. A figura mostra um par de esquadros sobre uma folha retangular. Sabendo que o alfa é 130 graus, o beta 140 graus, descubra se os catetos estão paralelos ou não. Veja, isso é um cateto, esse é outro cateto. Aqui outro cateto, aqui outro cateto. Como é que eu vou fazer para saber se esse cateto é paralelo a esse e esse é paralelo a esse? Essa é a primeira pergunta que vai ficar. Eu vou, antes de tentar responder essa pergunta, perceber que se a folha é retangular, esse segmento é paralelo a esse, aqui de baixo, tá? E eu vou tentar encarar isso como se fossem retas paralelas cortadas por uma transversal, onde eu tenho a formação de cotovelo e cotovelo, tá?
Tenho cotovelos formadinhos ali. Quando eu tenho cotovelo, eu já te contei o que a gente faz. A gente, pelo cotovelo, vou aproveitar que ele fala de esquadro, e o segredo desse exercício é desenhar, sem deixar esse grosseiro da figura que está aqui do lado. Tá? Como os segmentos que formam o esquadro estão assim, grosseiros, grossos, não fica legal tentar fazer ali. Represente os lados do esquadro por segmentos apenas. Aí fica bem melhor de trabalhar. Então, onde tem cotovelo, eu vou traçar aquela reta paralela aos lados do retângulo já dados. Tem outro cotovelo aqui em cima, né? Eu vou traçar outro segmento que representa uma reta, outra reta paralela às outras retas já dadas. Tá? Aqui até tem outro cotovelo, se quiser traçar, não vai precisar, você vai reparar comigo que não é necessário. Tá? Gente, olha que bacana. Se eu tenho ali em cima o ângulo de 130 graus, o que falta para dar 180 é 50 graus. 50 que desce aqui. Desceu. Né? De modo que ao descer, a gente teve a formação de um ângulo de 50 em cima e abaixo ficou 40, já que a soma é 90. Eu tenho 50 que é 40. Beleza? Vou para aqui embaixo, para aqui de baixo, para a parte de baixo. Eu tenho 140 graus aqui. Faltam 40 para fechar os 180 graus no raso. Os 40 graus que aqui estão sobem aqui, ó. Subiu. E como eu tenho 90, eu tenho 50 graus aqui. Lembra da pergunta? Os catetos estão paralelos ou não? Resposta. Estão. Estão paralelos. Aí você vai falar assim, peraí. Por quê? Olha, porque repare, ó, essa reta, por hipótese, é paralela a essa, que ambas paralelas aos lados do retângulo. Você percebeu que esse cateto que está aqui, ó, esse cateto que está aqui, ele está formando com a paralela 50 graus, esse cateto. Esse cateto que corresponde a esse também. Então esse cateto é paralelo a esse, porque eles formam o mesmo ângulo com as paralelas. Mesma coisa esse outro cateto aqui de baixo, ó. Ele forma 40 graus com essa reta, pois esse cateto forma 40 graus com essa que é paralela a essa. Então certamente os catetos estão paralelos. Sim. Legal, né? O segredo no cotovelo é traçar novas paralelas. E nem precisou traçar aqui, porque a análise que eu queria fazer era dos catetos. Tá? Se eu quiser traçar aqui, eu também posso tranquilamente, sem problema nenhum. Mas não preciso. Fechado?